Mas afinal de contas, quando vale a pena comprar um carro de leilão? Essa é uma dúvida muito comum, porque tem muita gente que acha que carro de leilão é sempre barato e sempre um bom negócio. Mas a verdade é que existe muito mito por trás disso. Antes de qualquer coisa, eu preciso te dar um conselho importantíssimo. Antes de comprar qualquer carro usado ou seminovo, consulte a placa dele em um serviço confiável e veja o histórico completo, porque isso pode mostrar se o carro já passou por leilão, se tem registro de sinistro, se tem pendência judicial ou financeira e até problemas escondidos que só aparecem na hora de transferir, quando já é tarde. Agora, vamos entender primeiro uma coisa básica. O que é sinistro? Sinistro é qualquer evento em que a seguradora teve prejuízo, como uma batida, enchente ou algum dano grande coberto no seguro, onde a seguradora precisou pagar o conserto ou indenizar o dono em caso de perda total. E quando isso acontece, o carro pode ficar marcado no histórico, e as seguradoras normalmente têm acesso a esse tipo de informação. E por que isso é importante? Porque se o carro sofreu um acidente grave, pode ter ficado com a estrutura comprometida, pode ter problemas escondidos, e isso coloca sua segurança em risco. Por isso, muitas seguradoras nem aceitam fazer seguro ou renovar o seguro desses carros, justamente por causa do risco. Agora vem a pergunta: se é arriscado, por que existe leilão? Porque muitos carros que dão perda total para a seguradora não foram feitos para voltar a rodar na rua, e sim para virar sucata ou ir para desmanche autorizado, onde as peças boas são separadas e revendidas de forma correta. O problema é que algumas pessoas mal intencionadas compram esses carros e tentam colocar eles de volta no mercado. E aí, a pessoa compra e nem descobre, a não ser que faça uma boa consulta e uma perícia muito bem feita. E muita gente acha que todo carro de leilão vem de seguradora, mas não é verdade. Existem outros tipos de leilão, e isso muda completamente o risco. O primeiro tipo é o leilão de seguradora, que normalmente é o mais perigoso, porque envolve carros batidos, enchentes e perda total. O segundo tipo é o leilão do Detran, que acontece quando o carro foi apreendido por dívidas, multas ou ficou preso em depósito, acumulando diárias. O problema desse tipo é que muitas vezes o carro fica anos parado, pegando sol e chuva, com peças sumindo, e quando vai a leilão já está bem deteriorado, então o destino mais provável é virar sucata. O terceiro tipo é o leilão de financeira, e esse geralmente é o mais ok, porque é quando a pessoa financiou o carro e não conseguiu pagar. Aí o banco toma o carro e manda para leilão. Só que aqui existe outro risco. Se a pessoa já não tinha dinheiro para pagar as parcelas, é bem possível que ela também não tenha feito as manutenções direito, então o carro pode estar mal cuidado e você pode estar comprando um problema que vai explodir depois. E o quarto tipo é o leilão de empresas, que é quando uma empresa vende os carros dela em formato de leilão, como se fosse uma venda normal, só que quem dá o maior lance leva. Nesse caso, normalmente não existe registro de sinistro ou de seguradora. Só que tem um detalhe. Carro de empresa passa na mão de muita gente. E nem sempre as pessoas cuidam bem, porque não é delas. E hoje em dia, esses leilões muitas vezes estão caros, às vezes até acima da FIPE. Então, é preciso avaliar com muito cuidado. Agora vem a parte mais importante. Quando vale a pena comprar um carro de leilão? Para mim, só vale a pena se o preço for muito bom. Hoje, muitos carros de leilão estão só 15% ou 20% abaixo da FIPE. E, sinceramente, isso não compensa, porque o risco é alto. Carro de leilão só faz sentido quando o desconto é grande mesmo, coisa de 40% para baixo, ou no mínimo perto de metade do valor de mercado. Porque aí sim você está sendo pago pelo risco que você está assumindo. E tem outro ponto importante. Muitas vezes você não consegue nem testar o carro direito no leilão. Tem leiloeira que nem deixa ligar o motor. Ou seja, você compra no escuro. Pode ser um carro perfeito? Pode. Mas também pode ser um carro com um motor ruim, eletrônica comprometida, problemas caros e escondidos. E aí você perde dinheiro fácil. Outro caso em que pode valer a pena é quando você conhece a origem do carro. Por exemplo, se você sabe de onde ele veio, sabe quem era o dono e sabe que era um carro bem cuidado, aí o risco cai bastante. E pode valer sim. E existe um caso específico que muita gente não entende. Quando o carro deu perda total, mas não porque a estrutura ficou destruída, e sim porque as peças originais eram caras demais para a seguradora arrumar. Às vezes, quebra-farol, para-choque, grade, radiador e outras peças que não são críticas para a segurança, e o orçamento em concessionária fica tão alto que a seguradora declara perda total. Nesse tipo de caso, se você entende do assunto, tem um bom mecânico e sabe onde comprar peças de forma correta, pode ser uma excelente compra, porque dá para recuperar bem e o carro fica ótimo. Mas aqui vai um alerta sério. Eu não recomendo esse tipo de compra para quem não é da área.
Se você não entende, não tem um mecânico de confiança e não sabe comprar peça corretamente, você pode cair em golpe, pode comprar peça errada e até acabar alimentando o mercado de peça roubada. E isso é um caminho que não vale a pena de jeito nenhum. Então, resumindo tudo, carro de leilão pode valer a pena sim, mas somente em alguns cenários muito claros. Tem que ter um desconto forte, tem que ter uma origem que faça sentido, e você precisa avaliar o risco real. Caso contrário, o barato pode sair caro, e você vai transformar uma economia em dor de cabeça por anos. Se você gostou desse conteúdo e quer que eu responda outras perguntas assim, comenta aqui embaixo, porque eu posso transformar sua dúvida no próximo vídeo.